Minha convidada de hoje, doutora Daiane Sabedotti, Daiane dos Passos Sabedotti, nome completo aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta diretamente a vida de muitos brasileiros, que é o abuso das instituições financeiras na hora de cobrar, na hora de fazer cobranças. Mas só pra gente contextualizar, Daiane, bom dia, bem-vinda, e quero te perguntar o seguinte, vamos dizer assim, na prática, o que caracteriza uma cobrança abusiva? Bom dia, ouvintes. Primeiramente, eu quero pedir desculpas pela voz, né, que eu estou um pouco gripada, mas vamos lá. O que caracteriza uma cobrança abusiva? Ligações podem ser abusivas e sempre é importante destacar, o credor ele tem o direito de cobrar. Então, por exemplo, eu estou devendo para uma instituição ou para uma financeira e a financeira liga 10, 15 vezes num dia. Isso ultrapassa a normalidade de uma cobrança. Certo. Porque se eles ligaram às 11 horas, eles estão ligando de novo às 11h30, o que mudou das 11 horas para as 11h30? É verdade. Não mudou nada na vida da pessoa. Exatamente. Então, o cobrar, sim, pode. Tá? Ligou 1, 2 vezes por dia, tá até dentro da normalidade. Passou disso, aí o que acontece? Muitas vezes eles ligam para a pessoa que está devendo, para o devedor, e para alguém da família, ou para alguém que indicou, por exemplo, comprou numa loja e está ligando para as outras pessoas. Isso aí ultrapassa a normalidade. E aí é possível pleitear, sim, danos morais. Esse eu acho que eu acredito que é o abuso mais comum, né? Esse das ligações. É um dos mais comuns. A gente tem clientes que recebem 20, 30 ligações por dia. Ou então, o que acontece também, tá? Que é comum acontecer. Temos uma liminar, né, que o banco não pode, numa revisional, por exemplo, tá? O banco não pode inscrever o nome da pessoa no SPC e Serasa. E o banco faz. Tá, já é uma abusividade. Sim. Daí, ok, se a gente já tem liminar, também comprova o dano moral. Mas, além disso, muitas vezes já aconteceu quitar um contrato, quitar a dívida, o cliente pagou, e eles continuam ligando e não tiram do cadastro dos devedores. Então, isso também configura. Claro, tudo depende da prova. Sim. Né? Falando judicialmente, tudo vai depender da prova que a gente tem. Nesse caso, por exemplo, existia a dívida, foi feito o pagamento, mostra o comprovante que foi pago e depois... E continua ligando. Um comprovante de ligação, por exemplo. Nós tivemos um caso que não era daqui, de um cliente de Santa Catarina. Ele quitou o veículo dele e eles continuavam ligando, o banco continuava ligando para ele. Ele fez as gravações. Não, mas essa quitação não está aqui. Não, mas está aqui, olha, eu tenho o boleto pago. Está tudo no processo aqui. O juiz demorou até para homologar. Lá teve uma demora na homologação, mas estava tudo quites. E eles não teve jeito, continuaram ligando, foi uns 3 meses assim. Aí a gente reuniu todas as provas, né? Agora já está para o tribunal, a gente ganhou. Ali deu um dano moral para esse cliente. Você falou sobre gravações. As provas, nesse caso, seriam as gravações. E prints, né? E prints. Porque, claro, depois a gente pede até para fazer uma ata notarial, dependendo do caso. Porque daí ela é uma prova que ela é mais contundente no processo. Certo. Tá? Mas é uma prova. Porque como que o consumidor vai provar que o banco está ligando? Ou que aquela ligação é referente a uma cobrança? É através de uma gravação, às vezes, da conversa, né? Que tem com a pessoa. Ou print. Esse cliente tinha mais de 30, 40 prints ali de ligações. Imagino a vida da pessoa com o telefone exatamente, tocando, né? Pensando em prática abusiva, a questão de juros e taxas, isso também se enquadra? Sim, se enquadra. Quem vai dizer quando um juro é abusivo é o Banco Central. Certo. Então, olha-se o contrato. O contrato foi firmado em janeiro de 2024. Então, vai lá no Banco Central e olha, em janeiro de 2024, qual era a taxa divulgada lá pelo Banco Central. A taxa, por exemplo, era 2% ao mês. E no contrato está 3,4% ao mês. O nosso tribunal aqui no Rio Grande do Sul entende que para ser abusiva tem que ser 1,5 vezes. Com exceção de 2 câmeras que entendem que tem que ser o dobro. Ou seja, se a taxa no Bacen estava 2, para ser abusiva tem que ser 3. Mas o banco cobrou 2,90.
É abusivo? É. No meu entendimento mas para o nosso tribunal não é. E aí a gente não consegue eliminar, né? Provavelmente não ganha nem ação. Que coisa. Agora, se está abusivo, as chances de ganhar são bem maiores, né? E aí depois é feito um cálculo, né? No final, tendo uma sentença de procedência, o tribunal confirmando, você faz um cálculo ou se abate o valor. Porque, por exemplo, ele tinha que pagar R$1.000 a parcela e estava pagando 1.400. Então, você faz um cálculo, olha, ele pagou R$400 a mais em tantos meses, né? Calcula e abate do valor da dívida. Ou, muitas vezes, o cliente chega até a quitar essa dívida antes, né? Perfeito. Até te ouvindo falar, eu lembrei de uma coisa que a gente conversava aqui internamente, que são aqueles serviços que, de certa forma, a gente contrata quando abre uma conta ou faz contrata entre aspas, né? Exato. Isso também a gente pode enquadrar como abuso? Pode sim, aí depende da prova também, tá? O que acontece? Há instituições, né, que a pessoa vai lá e pega um empréstimo. Mas eu só vou te dar o empréstimo, tu tem que fazer uma capitalização. Tá, mas eu não quero. Não, mas senão não vai liberar o empréstimo. A pessoa se obriga a fazer, né? Porque ela está precisando do dinheiro naquele momento. Então, e é o único banco que ela trabalha. Bom, eu preciso de novo, vou lá, eu refinancio. Para refinanciar tem que fazer um seguro de vida. Para refinanciar tem que fazer tá? Isso é caracterizado, sim. Só que daí nós vamos para o entendimento do tribunal. Cada caso é analisado. Cada caso é um caso. Sim. Então, a gente vai ter que fazer prova, porque muitas vezes a instituição já se ligou disso e aí ela faz um termo que a pessoa concorda. E aí se assinou, está assinado. Né? Está assinado. Aí a gente vai ter que fazer outros meios de provas, o que é mais complicado de fazer, né? De dizer, olha, isso aqui eu fui obrigado a assinar. É bem difícil de fazer essa prova. Eu entendo que é difícil de fazer essa prova. Tem algo que é uma curiosidade completamente aleatória ao nosso assunto, mas não também. Parece uma pergunta simples, mas é realmente para te ouvir sobre isso. Tudo que a gente contrata tem termos de uso ou contratos que são gigantescos. A gente tem que ler e interpretar isso, né? Daí é uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que daí muitas vezes ali tu tá autorizando aquela empresa, muitas vezes, a vender teus dados, a repassar teus dados. Ou no caso de um contrato, te colocar um seguro, como tu citou, mesmo ali no... Só que aí que tá. Eles colocam no contrato. Daí, muitas vezes, assim, são 20, 30 páginas, a pessoa tá com pressa, tá na hora, às vezes, do almoço, tá lá no banco, né? Então, ela não vai ler. Muitas vezes, para uma pessoa leiga, é difícil entender, porque são termos técnicos ali, mas se entende o quê? Ela é alfabetizada, ela tem consciência, ok, ela assinou. Então, por isso que eu te digo, o banco já bota isso, olha, está ciente que está contratando esse seguro tal, ou capitalização e tal. Por isso que é difícil de provar na ação que ela foi forçada a isso. Muito embora é uma prática corriqueira, né? E agora eu te pergunto, e quando que é indicado buscar auxílio jurídico? Olha, depende, tá? Às vezes a pessoa compra na necessidade que tem que comprar, né? Eu sempre digo assim, olhem a taxa de juros, quanto que vai dar um bem, né? Se o bem ele custa 20 mil e no final do financiamento tu vai pagar 60, será que vale a pena todo esse financiamento? Porque ou tu vai te endividar ali no meio do caminho, ou tu vai pagar 3, né? Geralmente, se a gente vai falar de um veículo, tá? Geralmente se paga o dobro, dependendo da taxa. Sim. Então, tem bancos que a taxa são a taxa é bem baixa. É difícil tu pegar um contrato abusivo em certos bancos. Tem outros já que a taxa geralmente vai estar abusiva. Então, a gente já sabe, chegou no escritório, tal banco, ali não vai ter abusividade. É muito difícil, né? Então, assim, olhem a taxa de juros, tentem pesquisar pelo Bacen, Banco Central do Brasil. Tem em estatísticas, séries temporais. Lá nas séries temporais, a pessoa entra lá no site e ali tem taxa para aquisição de veículo, a taxa para empréstimo consignado, daí tem pessoa física, pessoa jurídica. Ali ela já consegue ter uma noção
se no contrato dela vai estar abusivo ou não. Muito embora no Bacen se divulga, agora nós estamos em junho, eles devem estar divulgando agora a de abril, se eu não me engano. Certo. Então, não vai ter do mês, né? Mas pela taxa do último mês, tu já tem uma noção de quanto vai estar. E né? Quando a gente, vamos dizer assim, tem algum problema como consumidor, geralmente se pensa em PROCON, coisas assim. Esse seria o primeiro passo? Procurar o PROCON ou direto uma assessoria jurídica? Na verdade, o que é mais efetivo, tá? Depende muito contra quem você está buscando o teu direito. Certo. Tá? Mas se for instituição financeira, o indicado é reclamação no Bacen ou consumidor.gov. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz uma reclamação, olha, o contrato, a cópia do contrato é direito da pessoa. Direito. Sim. Mas às vezes eles não dão. E tu vai lá e solicita e eles não dão. O que tu vai fazer? Vai fazer uma reclamação no Banco Central. Vai dizer, olha, eu fiz um empréstimo, tenho conta em tal banco, agência tal, meu CPF tal, né? E eles não querem me entregar. Daí, lá no Bacen, lá vai ter, se você já tentou com a ouvidoria, muitas vezes tu já tentou e não deu certo também, né? E aí, manda denúncia, geralmente eles têm 10 dias. É o que eu vejo que é mais efetivo. Porque o Banco Central vai chegar lá no banco, senhor banco, aqui ó, tu não fez isso aqui. E eles, reiteradamente, eles vão aplicar sanções para a instituição financeira. Então, a instituição tem medo sim. do Banco Central ali quando faz. Então, é o que mais eu vejo assim. Ou consumidor.gov também. Né? E eles respondem. Às vezes demora porque eles mandam até por AR. Né? Eles não mandam, às vezes, por e-mail. Quando a gente faz, a gente já deixa um e-mail cadastrado. Eles mandam o contrato, às vezes, por AR, físico, e aí demora um pouquinho. Uhum. Mas é o que mais se tem de efetivo. Que bacana. Agora, é uma loja, daí sim o indicado seria o PROCON, né? PROCON. Inicia por ali. Inicia por ali, não deu, vai no consumidor.gov e aí vai. Né? Mas o importante, dependendo do que for também, buscar assim, uma orientação jurídica que o advogado vai saber melhor os passos ali que deve seguir. Eu tenho uma pergunta aqui do WhatsApp do seu Raul, perguntando quais seriam os direitos do consumidor no caso das ligações abusivas. É isso que eu acabei de falar. Ligar uma vez, duas, é direito do credor de cobrar. A gente não pode tirar esse direito do credor. Agora, quando é excessivo, passa o dia inteiro ligando, 10 ligações, vamos lá, 5 ligações por dia, né? Aí sim, aí já ultrapassa o que o judiciário diz no mérito de sabor, ultrapassa a normalidade. E aí, nesses casos, sim, é possível, tá fazendo prova, fazer uma ação de dano moral. E certo. Também na ação já pedir que, por exemplo, no caso de quem já quitou a dívida, tá? Se já quitou a dívida, pedir para tirar do cadastro dos cobradores, eliminar, né? Sim. Se não quitou, pedir para que seja normalizado. E tem uma outra situação também, até que eu esqueci, são de operadoras de telefonia. Que eles ligam assim para oferecer serviço. Sim, se eu já disse que eu não quero o tempo todo, eu já disse que eu não quero serviço, eu não quero o serviço. Aí também tem um programa num site, se é o Não Perturbe. Dá para a pessoa entrar nesse site Não Perturbe, cadastrar o telefone, tudo, seguir os passos. E em 30 dias é para eles não ligarem mais. Se isso continuar e persistir, também a mesma situação. Eu já falei que eu não quero serviço e continua. Aí você pede uma liminar para parar com as ligações, porque não deseja a contratação do serviço. Porque daí esse caso é pior ainda, porque tu não está devendo e tu está recebendo ligação. Sim. Né? E aí, então, se pede então para a liminar e depois o dano moral. Que ótimo isso. Foi uma conversa extremamente esclarecedora mais uma vez. Isso acontece muito, né? Muito, muito, muito. Com todo mundo, acho, né? Das telefonias, comigo também acontece direto. Eu vou deixar aqui o Instagram, @DPS_advogados associados. Lá no Instagram, DPS_advogados associados. Até se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato por lá, né, Daiane? Pode mandar um direct por lá, ou no Facebook, às vezes também. Perfeito. Facebook deve estar DPS Advogados também, né? Tá no pessoal.
pessoal. Tá no Daiane dos Passos Sabedotti. Daiane dos Passos Sabedotti, lá no Facebook. Instagram, DPS_Advogados Associados. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, entre em contato. Quero te agradecer, Daiane, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Uma excelente conversa novamente e tenho certeza que foi esclarecedora para todo mundo que nos ouve. Sim, e se tiverem alguma dúvida também pode questionar aqui nas redes sociais da rádio, que a gente na próxima oportunidade a gente já responde.